Olá, meu nome é Ariel, eu sou aluna de matemática da Universidade de Brasília e hoje eu vim falar um pouco sobre o meu projeto de iniciação científica, cujo tema é Aplicações das equações diferenciais com retardos em modelos populacionais. Eu gostaria de começar agradecendo ao CNPq pelo apoio no desenvolvimento da minha pesquisa. Vamos começar vendo aqui alguns pesquisadores que a gente vai falar um pouco. Aqui a gente tem Thomas Malthus, Pierre Verhulst, George Hutchinson e Alexander Nixon. Quando a gente fala de modelos populacionais, automaticamente a gente pensa no modelo malthusiano, que foi aquele que a gente estudou na escola. E o que esse modelo falava? Ele falava que a população ia crescer de uma maneira exponencial, enquanto o alimento ia crescer de uma maneira linear. E em determinado momento, a população viria a passar fome. O ensaio sobre o princípio populacional proposto por Malthus não desenvolveu nenhuma equação, mas estudando o que ele explicou, a gente consegue chegar a essa equação diferencial ordinária aqui, onde o nosso N é o tamanho da população e o R maior que zero é a taxa de natalidade. Observando e estudando o modelo proposto por Malthus, Pierre Verhulst, um pesquisador belga, se deu conta de que o crescimento populacional era limitado ao tamanho e à fertilidade local. E assim ele reformulou a equação proposta por Malthus da seguinte maneira, que a gente conhece como equação logística, que é aquela que a gente vê no cálculo 2, onde N é o tamanho da população, R maior que zero, a taxa de natalidade, e o K maior que zero é a capacidade máxima do meio ambiente. Existem algumas populações que seguem o modelo proposto por Verhulst, como é o caso da população de protozoários do tipo paramécio. A gente pode ver nesse experimento aqui que essa população cresce de maneira exponencial até o momento que ela atinge uma estabilidade. Isso se dá exatamente ao que Verhulst falou, ao crescimento limitado ao tamanho e fertilidade local. Estudando o modelo proposto por Verhulst, George Hutchinson encontrou um pequeno problema, que é que o processo de reprodução não é instantâneo, ou seja, a gente não pode nascer e automaticamente começar a reproduzir. Então, em uma das primeiras tentativas de aplicar retardo em modelos populacionais, George Hutchinson reformulou a equação proposta por Verhulst, acrescentando esse pequeno tal aqui. E tudo se mantém igual. O N é o tamanho da população, R maior que zero a taxa de natalidade, e K maior que zero a capacidade máxima do meio ambiente. Esse tal aqui, esse pequeno tal, vai fazer muita diferença. A gente vai ver. Mas primeiro a gente vai reescrever essa equação da seguinte maneira. A gente vai reformular essas partes aqui para a gente encontrar esse lambda igual a R vezes tal, que vai ser o nosso parâmetro utilizado. Algumas populações seguem o modelo proposto por Hutchinson também, como é o caso dessa população de laminguês em uma determinada área do Canadá. A gente pode ver que, diferente da equação da fórmula dos paramécios, ela aqui se oscila, né? Ela cresce e decai. Da mesma maneira, a gente tem essa densidade de renas em uma determinada área do Alasca. Nessa ilha aqui, a gente vê esse pequeno crescimento e depois decaimento. Já nessa segunda ilha, cresce muito mais e depois decai tudo de novo. Qual é a diferença entre as duas ilhas? A diferença se dá exatamente ao nosso lambda. A nossa solução é oscilatória e ela vai oscilar dependendo do nosso lambda. Aqui, a gente tem um lambda próximo de 1 e a gente vê que ela oscila um pouco e depois se mantém constante. Aqui, próximo de 1,8, a gente pode ver que essa solução mantém uma oscilação muito maior. A diferença dos resultados da equação logística para a equação de Hutchinson é muito visível quando a gente coloca um gráfico do lado uma da outra. A gente pode ver aqui que é exatamente o gráfico da população de paramécios e aqui se parece mais com o gráfico da população dos laminguês. Estudando a equação proposta por Hutchinson, Alexander Nixon resolveu fazer um experimento com moscas varejeiras para tentar controlar o seu nascimento. E aí, através disso, ele observou que tinha um pequeno problema no modelo proposto por Hutchinson, porque quando ele considerou o retardo, ele considerou o nosso retardo na taxa de mortalidade, em vez da taxa de natalidade. Então, Nixon reescreveu essa equação, colocando o nosso tal, o nosso retardo, no lugar correto. Reescrevendo a nossa equação com as dimensões que a gente já teve, a gente reencontra essa reescrita aqui, que é um pouquinho mais fácil de entender e visualizar. O gráfico do modelo proposto por Hutchinson e por Nixon, a gente pode ver que se mantém quase o mesmo, né? A diferença é que aqui a gente tem uma precisão maior, exatamente por conta desse retardo no lugar correto. Aqui estão algumas das referências que eu utilizei na construção desse trabalho, e é isso. Muito obrigada.